Então, a aula está sendo gravada. Bom, vou chamar isso aqui de R1. Agora tem que ressuscitar minhas habilidades de mouse aqui. R2, R3 e R4. Tá bom? Bom, aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer encontrar, primeiramente, qual a primeira coisa que a gente tem que encontrar nesse circuito? Alguém sabe me lembrar? Resistência total? Isso, a resistência total. Só que esse circuito é um circuito em série, paralelo, misto, como é que ele é? É misto. E sendo um circuito misto, eu não posso fazer a soma direto ou fazer o cálculo direto desses resistores. Eu tenho que ir somando por partes, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar o mais fácil, pegar o mais fácil primeiro. O que é o mais fácil? Pegar R3 e R4. Vocês concordam comigo? Sim, tá em série. Isso. Então, eu vou chamar esse R3 e R4 de RA, tá bom? Então, eu vou colocar depois eu coloco a equação aqui, mas basicamente, vou aumentar a linha também para ficar um pouco melhor de visualizar. O RA vai ser a soma de R3 mais R4, certo? Então vai ser o 48 mais 72. Que deu quanto aí? Dá 120. Então, RA é igual a 120 o quê? Ohms. Yes. Meu Deus do céu, tá feio isso aqui. Então, RA deu 120 ohms. Então, eu vou fazer um circuito equivalente aqui na frente, tá? Tipo assim, como que o nosso circuito ficou depois que a gente fez a soma ali de R3 com R4? Basicamente, o nosso circuito, então, ele fica com um resistor aqui chamado de 120 ohms, que nós vamos nomenclaturar ele de RA. Beleza. E agora, qual o próximo passo aqui, então? O que eu vou fazer aqui para reduzir mais o circuito? Você pode juntar o 120 com o 120, que eles são equivalentes e o resultado vai dar 120, não é? Isso, vai ficar mais fácil se a gente fizer dessa maneira, né? Então, pessoal, olha lá. A gente vai fazer, então, vamos chamar esse aqui, ó, vamos juntar esses dois, ok? E ao juntar esses dois, a gente vai chamar eles de RB. Bom, esse RB, ele vai ser igual a RA, aliás, vou colocar R2 em paralelo com RA, certo? Então, o paralelo, como que a gente faria o paralelo aqui? Vocês lembram como é que é a questão do paralelo? É 1 sobre 1 e sobre o resistor. Alguma coisa com isso. Na verdade, como que vai ficar? Basicamente, o RB ficaria assim, né?
é igual a 1 sobre R2 mais 1 sobre RA e o 1 sobre tudo isso, certo? Então, como que ia ficar? Ia ficar 120 por 120, 1 sobre 120 mais 1 sobre 120, ia dar 2 sobre 120, e 1 dividido por tudo isso. O resultado final ia acabar invertendo essa situação, e aí a gente ia encontrar o resultado aqui de 60. Isso eu posso fazer aqui com vocês de forma rápida aqui, mas eu quero mostrar hoje uma outra forma de fazer também. Então a gente tem 1 sobre 120 mais 1 sobre 120 e 1 sobre tudo isso fica 1 sobre 120 mais 1 sobre 120, então soma de frações de mesma base, eu mantenho a base, né? E soma ali as partezinhas de cima, que dá 1 mais 1 dá 2, né? E 1 dividido por isso. Então, na verdade, isso aqui acaba sendo uma divisão, certo? 1 sobre 1 dividido por 2 sobre 120, que significa o mesmo de eu inverter essa base aqui, ó. É como se esse 1 aqui em cima significasse que eu estou invertendo o 120 com o 2. Então, o meu resistor RB ficaria em 60 ohms. Mas hoje eu quero mostrar uma nova forma de vocês fazerem. É o seguinte, toda vez que vocês tiverem somente 2 resistores para fazer o paralelo deles, então vocês podem fazer dessa maneira aqui, ó. Vocês podem pegar o... Vamos lá, outra forma de encontrar o RB. Vocês vão pegar os 2 resistores e multiplicar eles, ou seja, R2 vezes RA, e dividir pela soma deles, ou seja, R2 mais RA. Mais fácil fazer assim, será? Aí é só isso, ó. Você pega 120 vezes 120, divide por 120 mais 120. Faz aí para ver quanto dá. Como que é? O R2RE é 120? Os 120 dois, vezes 120. 120 vezes 120 dividido por 120 mais 120. Quanto deu aí, pessoal? Cento... Vou só representar aqui, ó. 120, porque o valor de R2, 120 vezes 120 dividido por 120 mais 120. Se vocês fizerem aí na calculadora rapidamente, vocês vão ver que vai dar
60 ohms também, tá bom? Alguma dúvida aqui nessa parte, pessoal? São duas maneiras que a gente tem para fazer aí. Toda vez que a gente tem que 120, 120 vezes 120 dá 14.400. Daí é dividido por 120. dividido por 240, né? 120 Ah, mais sim. 120. Ah, tá. Dá Essa 60. dá 60, né? A única possibilidade de fazer dessa maneira é quando tem dois resistores paralelos, tá? Se tiver 3, 4, 5, a partir de 3, então a gente já é obrigatório fazer dessa maneira de um sobre. Então tá. Alguma dúvida aqui nessa parte? Passamos, né? Esse circuito, então, como é que ficou a representação desse circuito agora? Agora, esse circuito ele passa a ser assim, ó. Opa, opa, opa. Então, esse circuito agora passa a ser dessa maneira, com um resistor de 60 ohms aqui, e esse resistor é o nosso RB. Agora ficou fácil para encontrar o resistor equivalente, né? Então, eu vou falar o seguinte, ó, que a minha resistência equivalente, ou resistência total, poderia ser R EC, né, de equivalente, ou RT de R total, vai ser igual à soma de R1 mais RB. Beleza? Então, fazendo de forma rápida aqui, nós teremos que 120, 60 mais os 60, então vai dar 120, beleza? 120 ohms. Então é como se eu pegasse esse circuito e reduzisse ele mais ainda, ele fica um circuito equivalente. Fica um circuito equivalente dessa maneira aqui. Nossa resistência equivalente. Beleza, gente? Tranquilo, né? Então, ó, o que a gente fez? A gente quer encontrar a resistência total, a resistência equivalente. Então, a gente vai diminuindo as resistências, aliás, diminuindo a quantidade, né? Somando, associando essas resistências. Quando ela está em série, então eu vou somar. Quando ela está em paralelo, eu tenho duas possibilidades. Quando eu tenho apenas duas resistências, que é o quê? O produto pela soma, né? Então, multiplicar as duas resistências, somar e dividir pela soma das mesmas, ou elevar tudo a menos um aqui, ó, igual essa maneira que a gente fez, ok? E aí a gente acaba encontrando um circuito equivalente, onde ele vai estar lá falando o quê? O que esse circuito equivalente representa para nós? Ele representa o que a fonte enxerga do circuito. A fonte não enxerga individualmente cada um dos resistores aqui. A função, esses resistores, eles representam uma carga, tá, gente? Quando a gente faz cálculos de circuito dessa maneira, a gente está procurando representar uma carga aqui. E como que vai ser essa carga, então? Ela pode ser um LED, pode ser uma lâmpada, pode ser um motor, porque os cálculos com cargas dessa magnitude, carga é tudo aquilo que consome a energia da fonte. Então, a gente representa as cargas dessa maneira, através de resistores, porque para o circuito, para a fonte, ela vê uma lâmpada como uma resistência. Ela vê que é algo que se opõe à passagem de corrente elétrica que vai dissipar energia de alguma maneira, né? Seja por luz, calor, temperatura, ou qualquer outro tipo de movimento, ou qualquer outra forma de energia dissipada aí.
É isso que nossa fonte vê. Então, a fonte, ela não está enxergando individualmente cada um desses resistores aqui. A fonte enxerga um todo. E qual o todo que essa fonte enxerga? Ela enxerga esse 120 ohms, que é o nosso resistor equivalente, tá? Ter essa associação de resistores aqui, ou ter apenas um resistor de 120 ohms, para a fonte é a mesma coisa. A corrente total dela, a corrente liberada pela fonte, se for só um resistor de 120 ou se for todos esses resistores associados, a corrente que sai da fonte vai ser a mesma. Beleza, pessoal? Entrou alguém depois aí? Não, acho que tá todos o pessoal que estava mesmo, né? José conseguiu entrar, José? Meio atrasado, mas consegui. Boa Não, noite. vamos que vamos. Boa noite. Pessoal, depois que a gente encontra a resistência equivalente, o que a gente consegue encontrar? Amperagem? Isso, a gente consegue encontrar a corrente. Deixa eu só pegar aqui aquele esqueminha que a gente fez, que a gente deu uma simplificada para ficar melhor para vocês aí. Então, ó, olha lá, no nosso resuminho aí, a gente quer encontrar então a corrente, certo? Para encontrar a corrente, a gente vai usar a primeira lei de Ohm, e se a gente tampar, a gente tem a tensão total e tem a resistência equivalente. Então, se eu tampar aqui o I, né, eu sei que é só eu pegar a tensão e dividir pela resistência. Então, ó, eu vou falar lá que a corrente total, né, vou colocar como total mesmo, ela vai ser igual à tensão total dividido pelo resistor equivalente. Por isso a importância de a gente fazer a resistência equivalente antes, né? Certo? Deixa eu só colocar o celular para carregar aqui, pessoal, que eu vou ter que mostrar um negócio para vocês já e tá acabando a bateria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a tensão é de 12 volts, certo? 12 e vou dividir por 120. Quanto que dá isso aí? 0,1. Isso. 0,1, que é o mesmo que vocês aprenderam com o professor Diego, que 0,1 é o mesmo que 100 miliamperes, né? Miliamperes. Então, o que significa isso aqui? Isso é a corrente que circula aqui, ó, é uma corrente de 100 miliamperes. E a corrente, então, do nosso circuito, a corrente total que sai aqui é uma corrente de 100 miliamperes. Alguma dúvida aqui? Nenhuma. Pessoal, alguém? Tranquilo? Tranquilo?
Edson, tranquilo aí? Opa, tranquilo. Beleza. A gente achou a corrente que circula aqui, pessoal. Se essa é a corrente que circula aqui, ó, R1 está em série. Qual que é a corrente de R1? 60 ohms. Isso. Opa, não. Calma, calma. A corrente, não a resistência. Qual que é a corrente que está em cima de R1? Sem fazer cálculo nenhum. 100 amperes. Exatamente, porque ele está em série aqui, ó. Então são os mesmos 100 miliamperes. O que acontece com a corrente quando chega nesse nó aqui? Aí que o caldo engrossa, né? Porque quando chega nesse nó aqui, que essa corrente vai vir um tanto para cá e vai ir um tanto para lá. E aí é onde a gente tem que se preocupar. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos descobrir, já que a gente tem corrente de R1 e tem a resistência, a gente consegue descobrir qual que é a tensão que R1 consome, né? A queda de tensão em R1. Sabendo a queda de tensão nele, a gente sabe a tensão que sobra para esse ponto aqui, ó. Concorda comigo? E aí a gente consegue fazer os próximos cálculos. Então, eu não vou nem olhar para cá, né? Olha lá, ó. A gente vai querer descobrir a tensão. Como é que eu faço para descobrir a tensão? É só multiplicar a resistência pela corrente, certo? Tensão elétrica, então, unidade de medida volts. A tensão, ela é o E, ok? Então, vou descobrir aqui a tensão em R1 aqui, ó. Vou passar a reta aqui. A tensão 1 vai ser igual. É só multiplicar, então, a resistência 1 vezes a corrente 1, que nada mais é do que 60 vezes 100 miliamperes. Aqui eu vou colocar o 0,1 para ficar mais fácil da gente trabalhar. Então, quanto que dá 60 vezes 0,1, gente? 6. Isso. Tranquilo, né? Eu como uma casinha aqui, eu tenho uma vírgula, uma casa à direita, uma casa à esquerda. Então é como se eu eliminasse o zero aqui com essa vírgula, né? Então, E1 é igual a 6 o quê? Qual que é a unidade de medida? Volts. Isso, volts. Boa noite, Paulo. 6 volts. Então, olha que interessante. Aqui, ó, a gente tem uma queda de tensão aqui de 6 volts em cima desse resistor. Ou seja, se a tensão que está entrando é 12 e tem uma queda de 6 volts em R1, quantos volts sobra para esse ponto aqui, ó? 6. 6. Então, a gente fala que nesse ponto aqui, né, que é tudo a mesma coisa, mas que tem uma queda de tensão aqui. Vou colocar para dentro. Ele tem 6 volts, beleza. Ou seja, a gente já tem a resposta aqui, qual que é a tensão em R2, certo? Tensão em R2 é os próprios 6 volts, ó. Tem 6 volts em cima dele. Então, a tensão em R2 é igual. Eu posso colocar aqui, ó, que a tensão é o mesmo que a tensão total, só para ter uma continha, né? Menos a tensão 1, ou seja, os próprios 6 volts. Ok. Agora, qual que é a tensão? A tensão em cima dos resistores R3 e R4. Aí a gente tem uma particularidade, que a gente vai ter que encontrar a corrente que circula nesses resistores para encontrar qual que é. A gente vai ter que encontrar a corrente primeiro para encontrar a tensão. Antes de fazer, olha aqui em R2. R2 eu já tenho a resistência do R2 e tenho a tensão, né? Então eu consigo calcular a corrente
Olha lá, ó. A corrente elétrica, a unidade de medida é 1 ampere. Como que eu faço para encontrar? Eu vou pegar a tensão e dividir pela resistência. Então, a corrente 2, ela vai ser o mesmo que a tensão 2 dividido pela resistência 2, né? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá falhando alguma coisa? Pessoal? Tranquilo. Beleza. Então é 6 volts dividido por 120 ohm. Quanto que dá isso aqui? Zero 0,05. Que é o mesmo que 50 miliamperes. Ok? Então, ó, aqui cai uma corrente de 50, a décima corrente de 50 mili. O interessante é o seguinte: se aqui tem uma corrente de 50 mili, a corrente que chega no nó é de quanto? É de 100, não é? Chega uma corrente de 100. Se desce 50 para cá, quanto que sobra para cá? 50? Sobra 50. Não tem como, né? Beleza, gente? A gente pode fazer uma analogia dessa maneira também. Deixa eu só aumentar um pouco isso aqui. Mas eu vou fazer a continha. Como que eu faço para descobrir? Como que eu faria para descobrir a corrente em cima dessa de R2, de R3 e R4? Vocês concordam comigo que a corrente em R3 e R4 é a mesma? Sim. Então, por que é a mesma? Porque a soma dos dois. Quase. Quase. Uma regrinha que a gente adotou aí. Porque ela tá em série, sei lá. Então, Tá em em série. paralelo. Perfeito. Porque estão em série. Então, o circuito em série, a corrente é a mesma. Como que a gente faria para descobrir essa corrente? Era eu somar essas duas resistências, né? E aí eu pegar e proceder com o cálculo para achar a tensão. Mas aqui a gente já tem a soma da resistência, né? Que Sim. o RA. Então, como que a gente pode representar essa conta? A gente pode falar assim, ó, que a corrente 2 é igual à corrente 3, aliás, corrente 3, né, é igual à corrente 4, a corrente do resistor 3 é igual à corrente do resistor 4, que é igual. Como é que eu faço para encontrar a corrente lá, ó? Tendo resistência e tensão. Eu vou pegar a tensão e dividir pela resistência. A gente sabe que a tensão aqui em cima é o mesmo que a tensão em cima do resistor 2, ou seja, 6 volts. Então, eu vou pegar a tensão de 6 volts e vou dividir pelo resistor RA, tá bom? Eu vou representar certinho aqui para a gente não se perder. Então, eu vou pegar a tensão, eu vou chamar de tensão 2, porque é a mesma tensão, e dividir por RA. O que é RA? RA é a soma dos dois resistores lá, ó. Soma desses dois. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a tensão 2, que é 6, dividido por 120, que vai dar os 50 miliamperes, exatamente igual ao cálculo de cima, né? Beleza. Deu 50 miliamperes. Então, a gente sabe que essas correntes estão corretas. O que falta a gente encontrar? Só a tensão em cada um desses resistores. Beleza? A gente tem a corrente que circula por eles, a gente tem a resistência de cada um, a gente consegue encontrar a tensão que tem em cada um. Então, vou falar lá, ó, que a tensão... Tem alguma dúvida aqui, pessoal? Vocês querem perguntar alguma coisa?
eu vou falar lá, ó, que a tensão é 3, ela é igual ao quê? A tensão, como é que eu faço para encontrar a tensão? A gente olha lá no nosso triângulo, tampei o E, eu vou multiplicar a resistência pela corrente, né? Então, se eu quero encontrar a tensão elétrica, eu vou multiplicar a nossa resistência pela corrente, ok? Então, quem que é a nossa resistência aqui, ó? 48. Eu vou colocar lá R3 vezes a corrente I3. A resistência é 48 vezes a corrente, que é 0,05, né? Os nossos 50 miliamperes. Quanto que dá isso aqui? Dois ponto quatro. Então, a tensão 3 é igual a 2,4 o quê? Qual que é a unidade de medida? Volts. Perfeito. Beleza. Semelhantemente, a gente vai fazer a tensão 4, tá? Tensão 4, ela vai ser igual a resistência 4 vezes a corrente 4. Mas você podia diminuir dos 6 volts também, né? Poderia. A gente sabe que a tensão aqui em cima é de 6, então é só pegar 6 e diminuir os 2,4, porque, ó, dos 6 volts que está entrando, 2,4 para aqui, né? Isso mesmo, Edson. 2,4 para aqui. Então, 2,6, 3,6, né? Sobraria pro 72 aqui. A gente vai fazer o cálculo só para desencargo, mas é basicamente isso que ia acontecer mesmo. Então, a gente vai pegar a resistência 4, que é 72, e multiplicar por 0,5, pois a corrente dos dois é a mesma, já que é um circuito, a parte do circuito está em série. Então, fazendo o cálculo na calculadora, qual o valor que dá? 3,6 volts. Isso. É aquilo que a gente já tinha previsto mesmo. Isso aí, Edson. Aí, ó, 3,6 volts. Pessoal, encontramos então a tensão em cada ponto do circuito e a corrente em cada ponto do circuito. Vocês querem copiar aí? Vou printar ela e vou mandar lá no grupo, pode ser? Beleza, professor? Pode ser. Uma ferramenta nova aí que a Microsoft desenvolveu. É um print mais rápido aí que eu achei bem interessante. O Windows Shift S. Não precisa ficar indo, não precisa ir no print e recortar, não precisa ir na ferramenta de captura. Você só aperta o Windows Shift S, ele já vai estar dentro do Ctrl C, e aí você só descarrega o Ctrl V onde você precisa. Todo Windows 10 já tem isso aí já. É claro que eu vou dar um tempinho para vocês copiarem, e nesse tempinho que quem não estava fazendo for copiar, pessoal, é o seguinte, primeiramente, antes de a gente partir e continuar a aula, alguém tem alguma dúvida? Ó, o Wellington conseguiu entrar, Wellington, o que estava de errado? Ele não ouviu. Você ia falar alguma coisa, Paulo? O que eu ia falar é que quando eu vou fazer as contas, às vezes dá uma enroscada, mas eu tô entendendo, sim. Ah, não, beleza. É aquilo,
a gente não tá tete a tete, frente a frente, dá uma enroscada mesmo. Não é tão fácil assim, né? E eu não tenho uma câmera assim mais profissional pra gente colocar no quadro. Também no quadro eu acho que ia ficar estranho. Mas enfim, a gente Não, vai. mas a explicação eu tô entendendo sim. É Ah, quando então eu vou beleza. fazer as contas aqui, de vez em quando o cérebro não tá ajudando, mas o entendimento de como funciona assim, eu tô entendendo sim. Ah, então perfeito. É isso que a gente precisa. Pessoal, eu vou dar até uma pausa aqui na gravação pra gente conversar. É o seguinte, antes de mais nada, eu mandei o aplicativo lá, todos conseguiram baixar? Por favor, baixem aquele aplicativo que a gente vai usar ele agora. É um aplicativo de simulação de circuitos. E aí a gente vai pegar esse circuito que a gente acabou de calcular e simular ele lá e ver se vai dar certo. Dando certo, vocês mantêm ele salvo aí que a gente vai partir para a próxima etapa da aula. Beleza? Consegue ir baixando? Tá bem. Comecei a baixar aqui agora. Por favor, comecem aí. Eu vou